né? Agora, o orar e vigiar. É necessário, meu irmão e minha irmã, que nós sejamos vigilantes, que nós estejamos sempre atentos, né? Então, esse passo, orar e vigiar, é um passo que nos chama a atenção para esta questão de estar sempre buscando a Cristo a todo momento. Nós lembramos muito bem uma passagem da Bíblia em que Cristo, já na iminência, né, de ser entregue, né, para vivenciar a sua paixão, ele chama Pedro e os seus discípulos e fala para que eles fiquem ali vigiando e orando enquanto ele se retira. E quando Jesus volta, ele encontra os seus discípulos dormindo, né? Então Jesus fala, né? Não foste capaz de vigiar uma hora. Então, meus irmãos, nós não sabemos a hora em que Jesus irá voltar. Então, temos que vigiar. A ação e a vigilância é o remédio que nos fortalece na perseverança da nossa sobriedade. Nós precisamos estar sempre nos alimentando da oração, porque só assim nós estaremos nos fortalecendo, né, para que não venhamos novamente a cair na nossa dependência. Bem, então o próximo passo é o passo servir, né, o 10º passo, o passo servir. Então, recebemos a grande graça, meus irmãos, estamos numa nova vida, agora Cristo vive em nós, hoje nós podemos ter a alegria de vivenciar a paz com a nossa família. Pergunto a todos vocês, será que nós temos que ficar com isso só para nós? Será que outras famílias também não necessitam viver também essa paz que hoje, ao vivenciar esse 10º passo, né, nós temos esse prazer, meus irmãos? Servir. Servir é fazer com que este Cristo chegue na casa de cada irmão que ainda sofre na dependência química. Servir é fazer com que este Cristo chegue a cada casa dos irmãos que ainda não o conhecem. Então, meus irmãos, a pastoral da sobriedade hoje necessita de muitos agentes pastorais, porque as famílias estão morrendo, as famílias estão necessitando de uma mão amiga. Então você, meu irmão, que alcançou a recuperação, que se encontrou com essa sobriedade, venha nos ajudar, venha servir. No 11º passo, nós temos o passo celebrar. É um passo muito importante, porque é neste passo que nós aprendemos mais um pouquinho sobre a nossa Igreja Católica Apostólica Romana. Meus irmãos, é interessante a gente ver que muitos irmãos fazem parte da comunidade, mas ainda não conhecem nem sequer, né, o que significa os ritos da Santa Missa. O que significa um canto de entrada, o que significa um ato penitencial, o que significa as leituras que são lidas, o que significa, né, aquele momento da homilia, né? Às vezes a gente não sabe nem o que é homilia. Você aí, meu irmão, que está me escutando, você sabe o que é homilia? Né? Então, às vezes, estamos na igreja há tanto tempo e não sabemos. Né? E falam, né, homilia, né? É o momento em que o padre faz o comentário, a reflexão das leituras, né? O momento da orientação, o momento verdadeiro da pregação, né? A homilia, né? Bem, no passo celebrar, você que não vivenciou ainda o passo celebrar, meu irmão, não perca em uma das pastorais da sobriedade do Distrito Federal, do Brasil, né? Este momento em que você vai conhecer um pouco mais sobre a sua igreja, tá bom? E agora, o passo festejar, né? Que é o último passo, o 12º passo, é um passo que vem a fechar verdadeiramente uma caminhada, um ciclo de 12 passos, o passo festejar. Meus irmãos, nós, como estávamos na nossa dependência, nós tínhamos uma concepção de que para festejar nós necessitaríamos de estar aí, né, consumindo o álcool ou outras drogas, né, para vivenciar aquele momento com maior intensidade. E é interessante que quando a gente encontra a sobriedade, a gente vê que esses momentos podem sim ser vividos com intensidade, com muita alegria, sem o consumo, né, dessas coisas ruins, das drogas. Né? Eu posso dizer
que tenho vivenciado muitos momentos felizes da minha vida, agradabilíssimos, né, com a minha família. Hoje não só vivendo eu a alegria, né, como vivi naquele momento, uma alegria egoísta, mas vivenciando com a minha esposa, com os meus filhos, né? E por que não falar um pouco também de Jesus, né? Ele que gostava, né? E quando eu falo com os irmãos, tem irmãos às vezes se escandalizam. Não, Jesus não gostava de festas, não. Irmãos, Jesus gostava de estar em todos os ambientes alegres. Jesus era uma pessoa agradável. Jesus era uma pessoa sempre convidada para as festas, não é verdade? Então, nós temos aí, né, as bodas de Caná da Galileia, né? Olha, meus irmãos, naquele tempo, as festas de casamento duravam dias, né? E quando eu vejo lá na palavra que fala sobre as bodas de Caná da Galileia, em que Jesus estava ali e que veio acabar o vinho daquela festa, né? E se veio acabar, não era no primeiro dia da festa, né? Já tinha alguns dias e Jesus estava ali festejando com os irmãos, né? Então Jesus era uma pessoa que gostava. E diga-se de passagem, esta passagem das bodas de Caná da Galileia foi uma passagem que eu usei por muito tempo na época da minha ativa, na época que eu ainda bebia. Era uma palavra utilizada muito para justificar a minha dependência. Ora, se Jesus fez o milagre do vinho, é porque ele não é contra a bebida, né? Jesus verdadeiramente, e meus irmãos, ele não é contra a bebida. Em Romanos 14 diz que tudo que Deus criou é bom. Tudo que Deus criou é bom. Então naquela época já existia o vinho. Se o vinho não fosse bom, meus irmãos, Cristo não tinha se utilizado daquela substância para transformá-la verdadeiramente no seu sangue. Mas só o que nós temos que entender, meus irmãos, é que o vinho não é algo para ser consumido por pessoas que não podem consumir. Pessoas que têm problemas de dependência química não podem consumir o vinho, não podem consumir a cerveja, ou seja, qualquer outro tipo de bebida, meus irmãos, né? Existem pessoas que têm tendência à dependência química, outras não. Existem pessoas que às vezes tomam um cálice de vinho, para por ali, não vai adiante, não é verdade? Mas eu, particularmente, né, falando de mim, eu não posso, né? Se eu tomar um copo de vinho, eu vou querer tomar outro e outro e outro, por isso que eu afastei de mim, né? A palavra de Deus lá em Romanos 14 diz que bom é não beber o vinho, desde que o nosso ato sirva de escândalo para aqueles que não podem beber. Então, é muito bom que você, irmão, você, irmã, que tem algum problema de dependência química em suas casas, né, possam se privar de consumir esse tipo, me perdoe, de droga na frente dessas pessoas que não podem consumi-las, né? Porque senão a gente vai estar, além de estar escandalizando, a gente vai estar aí despertando, né, naquele irmão o desejo de consumir novamente, né? Então, retornando a esse passo festejar, que todos vocês possam vivenciar o 12º passo da Pastoral da Sobriedade, o passo festejar, festejando com vossas famílias, né, com muita alegria, sem que em vosso meio possa existir o álcool, né? Que Deus abençoe a todos vocês. Eu espero que você, ainda que não vivenciou todos os 12 passos, possa estar conosco, vivenciando, né, esses 12 passos, que é a verdadeira escada para encontrar a salvação, para encontrar a sobriedade. Que Jesus e Nossa Senhora possa vos fortalecer para que vocês possam renovar as vossas vidas. Muito obrigado.